Olá pessoal, então vamos continuar a nossa série de aulas sobre o reino Monera. Então agora vamos focar nas bactérias, né? Como a gente já falou, as bactérias são os seres vivos mais primitivos do planeta Terra, né? Surgiram há mais de 3 bilhões de anos. Então elas desenvolveram as mais variadas formas de metabolismo que a gente possa imaginar, tá? Então elas podem ser autótrofas, né? Do grego auto, por mim mesmo, trófos, nutrição, ou trófi, nutrição, são aqueles seres vivos que conseguem produzir os seus próprios carboidratos. São aqueles seres vivos que vão conseguir converter uma forma de energia, né, ambiental, do ambiente, para energia química, né, na forma das ligações químicas de um carboidrato. E aí depois essa energia química, então, é viável para todas as formas de vida, né? Para que produziu, confeccionou o carboidrato e para uma outra forma de vida que venha ingeri-la, né? Então, nós temos diversas formas de metabolismo autótrofo em bactérias, né? Nós temos bactérias sulfurogênicas, né, que vão usar gases de enxofre para a produção de carboidratos. Esse tipo de bactérias, né, as sulfurogênicas vão usar gases de enxofre, as ferrogênicas, ferro, as metanogênicas, metano, e as nitrificantes, os gás nitrogênio e amônia, tá? E vão fazer nitritos e nitratos. Em geral, né, esses seres vivos, eles vão fazer o quê? Eles vão usar reações químicas que já acontecem naturalmente. Reações químicas que acontecem espontaneamente na natureza. E essas reações químicas, ao acontecer, elas vão liberar uma pequena quantidade de energia, né? A gente chama isso de reação exotérmica, né? Ela libera energia, certo? O que a bactéria vai fazer? Ela vai usar enzimas que vão mediar a reação química e vão acelerar. Então ela vai conseguir uma reação química que na natureza levaria horas, dias, numa bactéria vai acontecer em segundos. Então ela consegue canalizar, ou seja, ela pode fazer muitas dessas reações químicas. A quantidade de energia liberada é muito pouca, mas em grande quantidade, né, o acúmulo desse pouquinho faz uma grande quantidade de energia para ela conseguir converter e fazer carboidratos, certo? Além disso, nós também temos algumas bactérias fotossintetizantes. A fotossíntese bacteriana é uma fotossíntese diferente da fotossíntese feita por plantas, por algas e as próprias cianobactérias. Se de repente você quiser saber um pouquinho sobre fotossíntese bacteriana, nós temos um vídeo aqui no nosso canal, você pode clicar aqui e entrar em contato com esse vídeo, tá certo? Sobre fotossíntese bacteriana, tá? Mas basicamente é o seguinte, né? Plantas vão usar gás carbônico e água para fazer a fotossíntese. As bactérias que fazem a fotossíntese bacteriana vão usar gás carbônico e sulfeto de hidrogênio. Tá? Então, como subproduto da fotossíntese bacteriana, não é produzido gás oxigênio, é produzido enxofre, tá certo? É produzido enxofre e água, tá? Mas basicamente, né, mas o propósito é a confecção de carboidratos e usa a energia luminosa, a energia radiante para fazer isso, tá certo? E aí nós temos, né, as bactérias heterotróficas, né? Essas daí também variando bastante, desde aquelas que vão fazer a decomposição, algumas que vão ser parasitas, parasitas de animais, parasitas de plantas, parasitas do ser humano, né? Então nós vamos ter várias formas também, tá? Além disso, né, no princípio, quando a vida surgiu no planeta Terra, não havia gás oxigênio na atmosfera. Então, a primeira forma de liberação de energia dos carboidratos foi anaeróbica, né? Foi por fermentação. Então, ainda hoje nós temos bactérias anaeróbicas que conservam esse metabolismo ancestral, né? Inclusive, até nós temos bactérias que, além de ser anaeróbicas, ainda o gás oxigênio é tóxico para elas. Assim como era no princípio, lá para aquelas bactérias. Como exemplo, a gente pode citar o Clostridium tetânico, né? Bactéria que causa o tétano. Ela morre na presença do gás oxigênio, né? E o Clostridium botulínico, a bactéria do botulismo. Ela também é outra bactéria que, em presença de gás oxigênio, morre. Então,
Em lugares que tem bastante gás de oxigênio, essas bactérias vivem na forma encapsulada, forma de cisto, certo? E claro, nós temos as bactérias aeróbicas, né? As primeiras a desenvolver esse tipo de metabolismo para usar o gás de oxigênio, com certeza foram as bactérias também, né? Então nós temos variados. Quando se trata de metabolismo, nós temos uma diversidade muito grande, né, nas bactérias, com relação às bactérias, tá? Bom, classificação, tá? Como eu já tinha falado, né, o sistema de classificação, né, e quem quiser assistir, a gente já tem a aula aqui sobre classificação, é só clicar ali no link, tá? Mas a classificação dos seres vivos, ela tem como principal objetivo estabelecer o grau de parentesco entre os seres vivos. É contar a história da vida na Terra mesmo, né? Quem é parente de quem evoluiu a partir de quem e tudo mais. Então, quando eu falo de classificação, esse é o objetivo principal. Só que quando a gente fala de bactérias, essa questão é mais complexa, tá? É difícil identificar uma espécie de bactéria, identificar a linhagem, tá? E a gente já vai ver um pouco ali na frente, tá? Bactérias conseguem trocar genes e tudo mais. A gente vai ver um pouco ali na frente, tá? Mas, enfim, é complicado classificar as bactérias de acordo com o parentesco. Então, em geral, usa-se uma forma de classificar as bactérias por forma. Essa não é uma forma que eu diria com valor filogenético, né? Com valor filogenético, de classificação mesmo, ela não tem nenhum tipo de valor filogenético, mas serve para a gente conseguir identificar e diferenciar as bactérias, tá certo? Da forma didática, que é o objetivo dessa aula, né? Minha pretensão não é ensinar doutores, eu não tenho esse conhecimento, né? Essa qualidade técnica. O meu objetivo aqui é ensinar realmente alunos e aqueles que têm um conhecimento bem básico, né? sobre biologia. Então, para nós aqui, com fins didáticos, já vai nos ajudar bastante. Mas eu quero que vocês entendam, então, que não tem valor filogenético esse sistema de classificação por forma, tá? Pode ter bactérias que não são aparentadas, que têm formas diferentes, mesma forma, quer dizer, e bactérias que são aparentadas e que têm uma forma diferente, né? Mas vamos lá. Formas clássicas, né? Cocóides, ou cocos, tá? São bactérias que vão ter formato esférico, que lembram esferas, tá? Essas bactérias, em geral, podem formar colônias. Não são todas, mas elas, em geral, formam colônias, né? Então, nós vamos ter o quê? Quando as bactérias formam colônias, formando uma espécie de um rosário, né? Parece as contas de um rosário, né? Uma filinha, a gente vai chamar elas de streptococcus, certo? E quando elas se juntam todos, formando uma espécie de um cachim de uva, tá? Estafilococcus, tá? Os cocos ainda podem ter algumas outras organizações, né? Essas daqui são as formas mais comuns para colônias, mas eles podem ter, por exemplo, dois se associarem, formar diplococos, né? Diplococos podem formar cápsulas, sendo encapsuladas, né? Pode ser encontrado tétrades, tá? E sarcina, que é mais ou menos um cubo, né? De 8 cocos, certo? Então, basicamente é isso. Forma de cocos, forma esférica, certo? Bacilo, né? A palavra bacilo, né, vem da palavra bacter, né? Que significa bastão. Aliás, a palavra bactéria vem disso, né? A primeira bactéria a ser observada ao microscópio tinha formato de bastão, e aí foi chamado de bactéria por isso, que tinha formato de bastão, certo? Os bacilos, então, são uma outra forma muito comum em bactérias, né? Os cocos e bacilos geralmente são as formas mais comuns, tá? Então, nós vamos ter, né? Bacilos também podem formar colônias. Então, a gente pode ter diplobacilos, né? Streptobacilos, palisadas, né? Que vão quase que ser amontoadas, né? E podemos ter até um arranjo de cocobacilo, certo? Então, essa forma que lembra um bastão, certo? Exemplo famoso, Escherichia coli, né? Uma bactéria que vive, né, no intestino de animais que têm temperatura de corpo controlada, como os mamíferos e as aves. Espírilos, tá? Espírilos são aquelas bactérias que vão ter um formato que lembra uma espiral, né? Uma cobrinha, uma minhoquinha, tá certo? Nós podemos ter
Quando ele tem uma sequência de muitas dobras, geralmente são chamadas de espiroqueta, né? E quando as dobras não são tão regulares, pode ser chamado de filamentosa também, tá? Essas bactérias, os espírulos, já é uma forma de bactéria que já não é mais tão comum contra cocos e bacilos, certo? Então, aqui nós temos uma imagem ao microscópio de espírilo, tá? Um gênero de bactéria com essa forma. E por fim, né, e não menos importante, tá? Nós vamos ter os vibriões, tá? Vibriões são bactérias que vão lembrar uma vírgula, certo? Então, provavelmente o vibrião mais famoso que existe é o Vibrio cholerae, né? Que causa a cólera, né? Uma doença, uma infecção do intestino grave, gravíssima, que pode levar à morte em poucos dias, certo? Então, vibrião, né? E quando o vibrião tem um flagelo, né? Ele pode ser chamado de bidilovíbrio, tá? Alguns não usam esse outro nome, tá certo? Só chamam ele de vibrião mesmo flagelado, tá? Mas alguns podem chamar ele de bidilovíbrio, tá? Entendido, pessoal? Então, essa é a nossa aula, tá certo? Nós vamos continuar depois com a reprodução das bactérias, tá? Pode continuar aí seguindo a nossa listinha aí, que aí a nossa próxima aula é sobre reprodução de bactérias. Tchau, tchau!